Olha para quem está ao seu lado, diga: aqui é a casa de Maria. E aqui é a casa dos milagres. Diga para o irmão assim: você é um milagre. Porque só vem nessa casa quem é um milagre. Quem aqui é um milagre de Deus? Glória a Deus. Então não reclame da vida, tá bom? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, permanece no Senhor. Quando Peter falou sobre o nome completo da casa de Maria, me veio uma palavra de revelação. Maria é a agente secreta de Deus para a salvação de todas as almas que vem a Canção Nova. Por isso que o nome dela quase não aparece. Aqui todo mundo conhece a Canção Nova, mas ninguém conhece a Canção Nova, Casa de Maria. E é bom que continue não conhecendo, porque agente secreto é secreto. A pessoa entra aqui e nem sabe que está entrando na casa de Maria. Ela entra na casa de Maria, às vezes perdida, às vezes escrava, doente, e ela sai da casa de Maria, um outro Cristo para o mundo, um sinal vivo do Cristo ressuscitado. Outra coisa que o Peter falou, talvez poucos de vocês prestaram atenção. Feliz Páscoa. Nós estamos na Páscoa. Diga para o irmão: nós estamos na oitava da Páscoa. Fala para ele assim: se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, cria vergonha nessa cara que dá tempo. Porque ninguém merece, diga para o irmão, uma quaresma sem Páscoa. Olha que sinal importante. Nós fizemos um caminho, irmãos, e é esse caminho que a gente começa hoje na Canção Nova, até a festa da misericórdia. É uma síntese do caminho que a gente viveu durante toda a nossa caminhada quaresmal, como peregrinos da esperança. Nós buscamos em Deus, pela oração, pela mortificação, pela caridade e pela penitência, pela confissão, nós buscamos em Deus a vida nova, sim ou não? Se você, veja como Deus é tão bom. Eu fico imaginando quando Jesus pediu esse dia da festa da misericórdia, Ele quis prolongar a sua salvação para a humanidade. Nós já tínhamos uma semana grande, a Semana Santa. A igreja, na sua grandeza, vive essa Páscoa prolongada, por isso oitava da Páscoa. E no segundo domingo da Páscoa, porque o primeiro é a Páscoa, Jesus pede a festa da misericórdia. Que coisa mais linda! Para que isso? Para que serve a misericórdia do Senhor? Para nos lavar, para nos purificar. É impossível encontrarmos vida em Deus no pecado. É impossível, mesmo que sejamos um sinal de milagre, até mesmo passando pelo vale da morte, e Deus nos ressurgindo, nos trazendo a vida, como muitos já passaram e muitos ainda passarão, como eu passei, e terão uma oportunidade nova de vida. Porque Deus não quer a nossa morte eterna. E quando Deus nos dá a oportunidade de passar pelo vale da morte, pela provação, pela doença, pela humilhação, pela resignação, quando Deus nos dá a oportunidade de passar por algum sofrimento que nos leva a pensar que não temos mais solução,
Ele só permite porque Ele quer que a gente encontre a misericórdia, que sejamos lavados, que sejamos purificados. Quando Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje, Nossa Senhora pedia confissão frequente. Passado alguns anos, Nossa Senhora começou a pedir confissão mensal. E nos últimos tempos, Nossa Senhora tem pedido confissão semanal. Eu fico com meus botões espirituais, às vezes a gente tem que ser meio louco para pensar na loucura de Deus, porque se tem alguém que é mais louco do que toda a loucura da humanidade, é Deus. Ele é louco de amor por cada um de nós. E eu fico aqui com meus botões espirituais. Antes das aparições de Medjugorje, todo mundo tratava a confissão uma vez por ano, como manda a Santa Mãe Igreja, como nos recomenda a Santa Doutrina, o Catecismo da Igreja Católica, pelo menos uma vez, diz a Igreja, em preparação para a Páscoa. Mas a Igreja diz também sempre que for necessário. A Igreja diz que é impossível um cristão ter comunhão com Deus sem confissão pelo menos uma vez por semana, ou por ano, perdão. Aí Nossa Senhora começa a diminuir de um ano para um mês, depois de um mês para uma semana, e eu fico pensando assim, daqui a pouco os nossos ouvidos vão ver os anjos tocando a trombeta e Jesus chegando. Vigiai e orai, é isso que Nossa Senhora está pedindo. E uma pessoa que vigia, que ora, é uma pessoa que tem contato com Deus, que tem intimidade com Deus. E se eu tenho contato com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, então eu preciso estar em paz comigo, eu preciso estar em paz com os irmãos, e eu preciso estar em paz com Deus. E quando eu não estou em paz comigo, tem pecado. Quando eu não estou em paz com os irmãos, tem pecado. E quando eu não estou em paz com Deus, tem pecado mortal. Porque quando você perde a paz com Deus, quando você já quer jogar a culpa em Deus, é porque o diabo já dominou a mente, o coração, a vida, as atitudes, e aí o diabo faz, ele é o acusador, ele faz a mim e a você jogar a culpa em Deus. Foi Deus, foi Deus. Não foi assim no princípio de tudo, quando ele enganou Adão e Eva? Deus escondeu de vocês. Se vocês comerem desta fruta, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja, o mal passou a ser o bem e o bem passou ao mal, no diálogo da serpente com Eva. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. O versículo 9 do Salmo 50, na tradução da Ave Maria, algumas traduções como a Tebe e outras traduções, a Jerusalém, a Pelicano, a Bíblia franciscana, a própria Bíblia da CNBB, que a Canção Nova usa muito, e eu recomendo que todos a usem, porque é uma Bíblia boa de estudo. Seu rodapé é muito bom para estudo, por isso que a Canção Nova abraçou essa causa, porque a Canção Nova, ela nos ensina a palavra de Deus. A Canção Nova não nos ensina nada de novo. A Canção Nova vive a profecia da revelação plena de Deus. Então ela só reporta a nós a palavra de Deus. E por isso eu recomendo essa Bíblia. Olha o que diz o versículo 9, depois eu vou ler esse salmo inteiro. Aspergi-me como um ramo de sope, e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Não pode ter impureza num coração que ama a Deus, não pode ter impureza num coração que experimenta a misericórdia de Deus. Mas também é impossível um ser humano, enquanto vive,
não passar de novo pelo vale da morte, não cair de novo no pecado, não de novo enredar pela vida velha. É impossível. Enquanto estivermos peregrinando nesse mundo, enquanto formos, e olha o que eu vou falar, é muito sagrado, enquanto formos um sacrário vivo, você não é uma criatura qualquer, você é alguém adquirido no sangue de Jesus Cristo, e você é templo, você é morada, você é sacrário, onde habita o Espírito Santo. E o que o pecado faz? Por isso que enquanto nós estamos nesse corpo tentado, seduzido, e muitas vezes pela fragilidade, diante da fraqueza da carne, caímos diariamente no pecado. E pense, esse que prega para vocês, se somar o pecado de todos vocês, não dá uma fadiga dos meus muitos e grandes pecados. Quem vos fala é um pecador, mas que semanalmente se reconcilia com Deus na misericórdia. Às vezes, vou dizer uma coisa que pode assustar muita gente, às vezes, muitas vezes na semana eu tenho que buscar a confissão, porque eu sou fraco. Eu conto um testemunho para vocês, antes de eu ler o Salmo. Eu estava viajando em missão, fiquei 15 dias fora do país, na Itália. Da Itália, esses voos é tudo, eu não entendo essas companhias, às vezes, eu acho que essas companhias são de Deus, eles gostam de tirar a alma da gente, no preço das passagens, e fazer a gente transitar pelo mundo, para sofrer, se sacrificar e ter mais tempo de oração, porque dentro de um avião, você só sabe rezar, não sabe fazer outra coisa, não tem outra coisa para fazer. E eu fui para a Itália, tive que vir a Guarulhos, podia ter ido direto de Roma, pegar um voo, cheguei 5 da tarde, 10 da noite, outro voo para os Estados Unidos, mais 17 dias, voltei. Cheguei em casa no domingo à noite, segunda, 3 horas da tarde, eu estava embarcando para a Itália de novo. Eu estava destruído fisicamente. Normal. Uma criatura de 60 anos praticamente é normal. Você tem data, eu falo para Deus, eu tenho data de validade vencida. Tu aguentou num corpo 33 anos, eu já estou com 59 na beira dos 60. Então eu tenho que tomar cuidado para louvar Deus, eu tenho que louvar Deus com a mão assim. Se eu fazer assim, posso ser arrebatado, né? Então a gente vai chegando numa idade, a gente já... Peter, vocês sofrem com Jade, viu? Sabe o que é Jade ou não? Jadidade. Você sofre com jadidade, porque a gente às vezes pensa, não posso erguer a mão, porque tem umas pedras amarradas de pecado em mim, que eu preciso me libertar dela, depois eu ergo a mão. Mas a gente vai aprendendo com a vida. E eu, muito cansado, e a gente chega no aeroporto, a pessoa diz assim, aqueles cristãos, 6 horas, vocês conhecem o cristão 6 horas ou não? 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Aonde você chega, é um cristão pedindo oração. Eu já me acostumei, para mim isso já, eu até gosto, quando não tenho fico meio deprimido, porque a gente entra naquele ritmo, né? E aí eu cheguei no aeroporto de Roma, eu estava tão cansado, eu falei, Senhor, eu não quero ver ninguém que eu conheça, eu quero pegar a minha mala, eu quero ir para Fraterno Dominus, eu quero fazer o encontro de intercessão profética, eu quero ir para o encontro de combate, de cerco de Jericó, internamente no Vaticano, na próxima quinta-feira, que nós oramos um dia inteiro lá dentro, mais de 1.500 pessoas do mundo inteiro, e a Canção Nova estava lá, mostrou isso para o mundo. De lá eu quero voltar para o encontro de grupo de oração, quero ir para o aeroporto, pegar o voo e voltar para minha casa, Senhor. Eu não quero ver ninguém, eu quero beber essa semana. Eu não tinha responsabilidade nenhuma de pregação, eu fui fazer o meu retiro. Quando eu estou aqui esperando a mala, foi uma das últimas, veio uma senhora, peruana. Quando ela veio sorrindo, eu falei, já sei que é,
Falei, para que a senhora quer que eu reze mesmo, minha senhora? Eu não sabia que era peruana, né? Ela falou assim, você é o Ironi? Eu falei, eu sou. Ela falou, você foi ao Peru em missão com a sua esposa? Vocês foram na minha casa, eu estava podre de câncer. Podre de câncer. Vocês oraram e tinham um moço junto com vocês. O moço foi o Manolo aqui de São Paulo, um empresário que é peruano, que levou a gente em missão e foi ser o nosso tradutor. Eu e Cleia rezamos, Deus não deu nenhuma palavra, porque era difícil até aguentar o cheiro, o mau cheiro das feridas do câncer daquela mulher. Ela tinha câncer em muitas partes do corpo exposto. E quando a gente saiu, o Manolo falou, eu sinto que essa mulher vai ser curada. E eu falei, amém. Para mim Deus não tinha falado nada, mas eu entendi que a boca do Manolo era a boca de Deus. E eu disse, minha filha, você escutou isso? Ela falou, escutei. E ela sorriu. Essa era a mulher que estava no aeroporto. O que apodreceu ela foi porque ela tinha uma vida de prostituição, de pecado. Ela era uma servente das trevas, levava as pessoas à morte, ao adultério, a uma sexualidade desregrada, e foi acometida de AIDS, e da AIDS o câncer, estourou câncer em todo o corpo, e ela disse, eu fui curada, graças a Jesus misericordioso, e hoje eu sou a coordenadora da intercessão do meu país. Eu não quero oração, eu percebi que você está cansado, eu vim aqui orar por você. Vocês estão percebendo aonde a misericórdia chega? Depois que eu saí daquele encontro, eu fui rezar para um empresário, se chama Giuseppe, é um grande arquiteto famosíssimo da Itália, que estava numa depressão profunda, que estava com câncer também, e eu contei o testemunho dessa mulher, e eu pedi a Giuseppe, você faz muito tempo que não se confessa? E ele disse para mim, mais de 50 anos, mais de 50 anos, e eu disse, a tua cura é a confissão, confessa o teu pecado que Deus te cura. E Giuseppe me disse, arruma um padre. E eu imediatamente chamei um padre amigo meu, o padre Michele, de Averse, próximo a Nápoles, e ele disse, manda ele para cá. E ele foi lá. E a confissão do Giuseppe foi a sua cura, ele está curado do câncer. A Semana Santa eu estava em Brasília, eu contei o testemunho do Giuseppe. Porque era Semana Santa, eu dizia, dá tempo ainda, está na agonia, mas se você não confessou, confessa. Levantou uma mulher de uma outra denominação religiosa, que tinha abandonado a igreja católica, e que há 52 anos não se confessava, e que estava com câncer, e foi confessar. Ontem, eu encontrei Padre Carlos Alexandre no aeroporto de Salvador, quando eu vinha da missão de Salvador para cá, e o Padre Carlos Alexandre contava que essa sua paroquiana agora, porque não era, agora é, está curada do câncer depois da confissão. Sofreu 52 anos longe da confissão. Olha o que diz esse salmo, tende piedade segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me do meu pecado, e ficarei totalmente puro, purificai-me, e serei livre de toda a minha falta. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está o meu pecado, só contra vós eu pequei, o que é mal fiz diante de vós, vossa sentença se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois,
a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de sopo e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Que palavra forte! De vossa face não me rejeiteis, e não me priveis do vosso Santo Espírito. Quando nos damos a uma vida de pecado, o que Davi está dizendo para cada um de nós? Nós estamos bloqueando Deus que está em nós, nós estamos bloqueando a luz que é o Espírito Santo que está em nós, e nos enredamos ao pecado. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus eu ensinarei vossos caminhos, e voltarão para vós os pecadores. Olha o que eu testemunhei para vocês agora. É o que Davi está falando aqui. Quando você leva as pessoas a encontrar-se com Deus, você está levando as trevas para a luz. E a luz tem que ser dissipada, mas para que as trevas têm que ser dissipadas pela luz, mas para que isso aconteça, é preciso confessar o pecado. Aquilo que é confessado, fala Paulo, que estava oculto, que era vergonhoso até a gente falar, quando manifesto, as trevas se tornam luz, a dor se torna alívio, a doença se torna cura, o impossível se torna possível. É isso que Davi também está dizendo a cada um. Deus, ó meu Deus, livrai-me da pena do sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Se eu não buscar a purificação, em vão, é utopia eu dizer que sou alguém da misericórdia. É quase uma contradição eu dizer: Jesus, eu confio em vós, e não buscar a misericórdia. O que Jesus diz a Santa Faustina, o padre dentro do confessionário? Sou eu naquele padre, Faustina, não escolha padre para confessar. Sou eu que estou ali. Sou eu que estou naquele padre. Me lembro de uma confissão há mais de 17 anos com um sacerdote em Salvador também. Fazia 17 anos que eu não pregava lá. Foi a última vez que eu preguei, voltei agora, preguei essa semana lá. E eu fui confessar. Eu não me sentia digno de pregar, eu precisava primeiro me confessar. A minha cabeça não estava boa, eu precisava de confissão. Eu fui atendido por um padre que disse: eu te atendo e depois você me atende. Porque ele primeiro queria que eu atendesse ele, para depois ele me atender. E eu disse: não pode um cego guiar outro cego. Então o Senhor me dá a visão de novo, e depois eu oro pelo Senhor. E ele falou: como assim? Eu falei: porque eu estou em pecado, eu preciso do seu perdão, preciso da sua misericórdia. O Senhor para mim é Cristo. O Senhor não é o padre que eu vou atender em oração, o Senhor é Cristo. O Senhor me atende e depois eu atendo o padre. E ele me atendeu, e aquele padre iria deixar o ministério sacerdotal dele. E eu orei com ele e falei: padre, como o Senhor me tirou das trevas hoje, Deus tirou o Senhor da morte, porque deixar o seu ministério sacerdotal é morte. Hoje esse padre é bispo em Recife. Mas se eu não fosse com o meu pecado, com a minha podridão, me colocar diante daquele padre, que ia deixar o seu sacerdócio,
Ele foi para aquele encontro não para atender confissão, ele foi para pedir oração e dizer: me ajude, porque já estou com a carta pronta, estou mandando para o meu bispo, vou deixar o meu ministério. E quando o padre me atendeu, o padre não olhou para o pecador, foi Jesus que olhou para o pecador, porque se o padre olhasse para o pecador, ele ia dizer: eu preciso deixar meu ministério mesmo. Então verdadeiramente eu tenho essa certeza, no confessionário não é o padre, é Jesus. É exatamente o que ele disse a Santa Faustina. Portanto, essas palavras do Salmo de Davi devem ecoar no meu e no teu coração, um arrependimento contrito de todo pecado, e com frequência. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito para a comunhão plena com o Criador, e o pecado rompe a comunhão. No entanto, o pecado rompe essa comunhão, ele também fere a alma, e uma alma ferida é uma alma sem resistência no combate, naquele combate que Paulo diz aos Efésios, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra demônios, que aliás hoje muitas pessoas até dizem que o demônio não existe. Brinca com o demônio. Eu tenho dó dessas pessoas que dizem que o demônio não existe, sejam elas quais forem, porque quando um ser humano declara que o demônio não existe, ele perdeu plenamente a comunhão com Deus, porque o demônio é criatura de Deus, e negar a existência do demônio é negar a existência de Deus. Ele é criatura, e por que se tornou o príncipe das trevas, quando ele era o anjo da luz, um dos maiores na hierarquia angelical? Porque não quis ter comunhão com Deus, não quis, rompeu. E o que é o pecado? É um rompimento. Então, por isso que a Bíblia, através de Paulo, vai dizer que o demônio é o pai da mentira. Então, como ele vive numa mentira eterna, ele quer que eu e você vivemos no pecado eterno, porque não teremos a vida eterna, mas a morte eterna, e não aproveitamos aquilo que o Senhor tem de tão sobrenatural para cada um de nós, que é a sua misericórdia. Meus irmãos, o arrependimento purifica. No Salmo 50, Davi expressa esse arrependimento sincero e profundo diante da sua fraqueza. Ele não tenta justificar o seu pecado. Esse é o problema. Sabe, padre, eu pequei, mas sabe, padre, eu pequei porque minha mulher que me atormentou. Sabe, padre, eu pequei porque aquele meu amigo me levou lá. Vai justificar o teu pecado é teu, não é do outro. E pior é aquele pecador que vai a encontrar-se com Jesus no confessionário e fica contando o pecado dos outros e acha que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu não tenho pecado, eu estou aqui porque lá em casa todo mundo é assim, lá minha família é desse jeito, lá no meu trabalho todo mundo é assim, e eu padre, eu estou aqui por causa disso, eu quero uma bênção sua, padre, porque eu sou perfeito, o resto está tudo errado. O que você foi fazer com Jesus? Jesus não quer gente perfeita, Jesus quer pecador. No confessionário, Jesus não espera santo, Jesus espera escravos para libertá-los e torná-los santos. O confessionário é o meu lugar, não sei se é o teu, por isso que eu frequento sempre que necessito. Olha o que nos ensina o diário, ou melhor, o catecismo da igreja, no artigo 431. O movimento do retorno a Deus, chamado conversão e arrependimento, implica dor e repulsa dos pecados cometidos, diz o catecismo da igreja católica. Tem gente que vai, parece que é uma coisa automática, confessa, sai, continua fazendo as mesmas coisas, vai, confessa, e ainda quando vai num padre que dá uma pisada na goela, aquele padre lá é ruim, ainda sai falando mal do padre, já sai pecando. Eu fiquei, agora, eu vou contar tudo, quase meus testemunhos nessa primeira pregação, mas agora ele veio ter que contar. Eu estava indo para Salvador,
Estou na fila do aeroporto de Guarulhos, tinha saído 4 horas da manhã da minha casa, para ir para Curitiba pegar o voo, para Guarulhos, Salvador. Estou na fila aqui esperando a minha vez de ser chamado para embarcar, um monte de gente. Passa uma senhora e falou: não, você é o Ironi. Eu falei: sou eu, minha senhora, o que aconteceu? A senhora quer oração? Eu já estava pronto para dizer para ela: não dá. Não, ela falou assim: você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei: graças a Deus. Aí ela falou assim: a minha mãe estava há 27 dias em coma. 27 dias em coma. Ricardo Sá e Eliana Sá foram nos visitar, eles são amigos da nossa família. E minha mãe seguia você, Ironi. Quando alguém falava alguma coisa de ruim de você, minha mãe ficava uma fera. E eu me lembrei naquela hora: Ricardo e Eliana devem ser amigos do Ironi. Eu vou pedir para eles, se eles têm o telefone do Ironi, ligar para o Ironi rezar. E o Ricardo e a Eliana têm meu telefone. A gente é irmão de caminhada. Canção Nova tem meu telefone. Quem está com a gente na missão tem que ter, porque se precisa, nós nos ajudamos, não é assim, Peter? Você precisa, me chama, eu preciso, te chamo. A gente se ajuda, a gente é irmão. A gente também é humano, e por isso a gente precisa ter essa comunhão. E aí Ricardo me ligou de dentro da UTI de vídeo. Gente, eu estava sentado no banco de um aeroporto esperando o meu voo. E ele falou: você pode rezar? Que dia ela pode te ligar? Eu deixo o telefone. Eu falei: eu posso rezar agora. Eu rezei, eu lembro que Deus deu essa palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará. E ela chegou e disse assim: a minha mãe acordou horas depois e está acordada até hoje. Olha o que é a misericórdia. Deus quis que Ricardo e Eliana fossem naquele dia, Jesus misericordioso, e juntos pela força da oração o milagre. Esse é o poder do ressuscitado. É assim que o coração do homem é convertido para Deus, quando ele se torna instrumento de Deus. Porque se eu vou ao confessionário e eu não me comprometo a servir a Deus, a fazer algo pela salvação das almas, o demônio vai tomar a minha vida. Ele vai se juntar, diz a Bíblia, com outros demônios pior que ele, e vai voltar e vai me despedaçar. O sacramento da reconciliação é o local onde Deus nos salva. No sacramento da reconciliação, lá no confessionário, a alma é lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, artigo 1497. A confissão individual e íntegra dos pecados graves, seguida da absolvição contínua, sendo o único meio ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus. A confissão não pode ser um peso. A confissão tem que ser uma opção de vida, porque nós somos pecadores. O salmista está dizendo: minha mãe me concebeu no pecado, eu sou pecador. O sacramento da penitência é um caminho de volta para Deus, diz a igreja no catecismo, do qual o pecador se afastou pelo pecado, e um retorno ao seio da igreja, a comunhão fraterna com os irmãos e com Deus. Devemos estar puros para amar. Por isso o salmista diz: lavai-me e ficarei puro. Não é apenas uma frase bonita citada, ou uma citação poética do salmista, não. O único meio de eu ser purificado é ser lavado no sangue de Jesus, e o único lugar que eu sou inteiramente purificado, e isso só tem na Igreja Católica. Desculpa. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade não é do Ironi, essa verdade não é do Papa Francisco, que subiu ao céu e que nos deixou um legado de um ano da misericórdia que o mundo não se esquecerá jamais. O Papa Francisco, para muitos,
é odiado, mas para muitos ele é amado. Mas escrevam o que esse que vos fala diz agora: o verdadeiro Papa Francisco nós conheceremos a partir de agora, que se revelará verdadeiramente como uma grande voz de Deus, que segurou a igreja num tempo muito difícil, não tendo medo de encarar os desafios e pondo limite zero dentro do pecado, principalmente na vida dos consagrados. Isso ninguém fala. Às vezes esse legado vai começar a aparecer. Tinha coisas boas? Muitas. Tinha coisas ruins? Eu não sei. Mas a pergunta que eu faço é: tem coisa boa você? Sim ou não? Tem coisa ruim? Sim. Pergunta para mim, pergunta. Tem coisa boa em você, Ironi? Tem. Muito mais do que boa. Entendam, todos nós temos. Mas gente, como pode? Dentro do avião agora, meu Deus do céu, pregar com a vida é complicado porque a gente se expõe. Estou sentado, um casal do meu lado, já de idade. O senhorzinho pega o celular. Morreu o Papa Francisco, velha. Graças a Deus, limpou a igreja. Ah, meu filho, se ferrou. Aí eu falei: agora eu ia descansar no voo, não tem descanso. O negócio agora é chegar ao chicote. Eu virei para ele e falei: escuta aqui, meu filho, você conhece o Papa Francisco? Ele falou assim: é desastre da igreja. Eu falei: você é católico? Ele falou assim: sou. Eu falei: não, você é diabólico. Ele falou: como assim? Eu falei: eu conheço o Papa Francisco. Eu tive com o Papa Francisco antes dele ser Papa, quando ele era cardeal. Viajei sentado na poltrona de um trem de Milão a Roma, do lado dele. Ele conversava comigo como se eu fosse o cardeal e ele fosse o Zé Mané, que era eu. Depois eu tive com o Papa Francisco muitas vezes, quando o Papa, e uma das vezes que eu tive, ele me enviou como apóstolo da misericórdia, no ano da misericórdia, e eu fui para lugares que cristãos eram assassinados, correndo risco de vida, mas com a chancela do Papa Francisco, com as portas abertas e com a vida garantida, e fui lá evangelizar, porque esse homem, ele olhava para os sofredores. E eu falei assim: e ele é o seu Papa, e a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoar até mesmo aqueles que nos amaldiçoam. Por favor, o senhor tem que pedir perdão, porque se essa aeronave cair, o senhor vai para o inferno. E ele pegou e como: Senhor, perdão, Senhor. A gente vai entrando nessas notícias da internet e a gente vai se acostumando a falar mal. Eu falei: não fale mal, viva o que Santo Antônio Maria Claret fala. Eu disse para aquele homem. E uma das falas de Santo Antônio Maria Claret, um grande pedagogo da fé, ele diz assim: do teu amigo fale bem e fale sempre, do teu inimigo não fale nunca, nem bem e nem mal. E um dia eu fui parar para pensar: é claro, porque se você falar bem, você está mentindo. Como é que você vai falar bem de um inimigo? Você está mentindo, então não fale nada. Do teu amigo, fale sempre. Do teu inimigo, não fale nunca, nem bem nem mal. Porque se você falar mal, está em pecado. Se falar bem, está em pecado também, porque está mentindo. Você não pensa bem da pessoa, então fica quieto. Não entre no modismo da calúnia. Não entre no modismo. Fofoca é pecado grave. E eu queria terminar aqui deixando um exame da consciência que Santa Faustina nos ensina no diário, para fazermos uma boa confissão. E agora eu digo para vocês, a indulgência deve ser dobrada, porque nessa nós rezamos pelo descanso eterno do Papa Francisco e pelo novo sumo pontífice, que Deus já sabe quem é, mas que eu e você só saberemos quando sair a fumacinha do Vaticano. E não fique aí dizendo: esse é favorito, aquele é favorito, esse vai ganhar, eu torço para isso. Você não tem que torcer para ninguém, você tem que rezar para que os cardeais façam a vontade do Espírito Santo. É essa a tua oração, fora dessa é diabólica. Mas se não for essa, a igreja vai ter problema. Se for aquele, nós estamos perdidos. Isso é demoníaco. Você e eu, como cristãos católicos, nesse tempo da misericórdia, precisamos pedir que os cardeais sejam guiados pela luz do Espírito Santo. E eles são, e eles serão, e o Papa que vier será o Papa de Deus.
Ah, mas tem profecia por aí que diz tudo o contrário. Ok, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu não duvido das profecias e nunca duvidarei. Mas o profeta, ele profetiza aquilo que Deus fala na linguagem que ele entende. Se você pegar uma profecia de Paulo, Paulo dizia para os jovens, aos Gálatas, não se casem porque não dá tempo, Jesus Cristo vai voltar. Paulo já foi, muitos já foram depois de Paulo, e o próximo talvez seja eu e você. E Jesus Cristo, quem sabe, ainda nem voltou. Nós estamos à vinda iminente de Jesus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É iminente a vinda de Jesus. Em breve ele voltará. Mas Paulo profetizou do jeito que ele entendeu. Jesus disse para ele: eu vou voltar. Paulo foi e falou para o Jó: não se case que Jesus vai voltar. Foi isso que Paulo entendeu. A igreja reconhece essa profecia de Paulo, mas Paulo a interpretou na sua linguagem. Paulo estava errado? Não. Então por isso eu não julgo uma profecia, mas eu não posso tratar nenhuma profecia desencontrada com a verdade da palavra de Deus, que isso é pecado, seja ela de quem for. E Santa Faustina deixa para essa festa da misericórdia esse exame de consciência. Nesse dia estão abertas as entranhas da misericórdia, e Jesus diz a ela: derrama o oceano de graça sobre as almas que se aproximarem do meu perdão. Artigo 699, e ali decorre todo o exame de consciência para como encontrarmos a graça, como nos preparar. O Diário de Santa Faustina vai nos ensinar no silêncio interior. Depois, quais as áreas que devem passar pelo exame de consciência? A minha relação com Deus, diz Santa Faustina. Pecados contra o amor, pecados de omissão, pureza e domínio de si, justiça e honestidade. Se você fizer esse exame de consciência essa semana, que ainda dá tempo, e uma boa confissão, eu tenho certeza, o diabo não passará nem no quarteirão da sua casa, quanto mais perto de você. A nossa luta contra o pecado é a luta contra o inferno, é a luta contra a morte, não é a luta contra a nossa fraqueza. Que bom que somos fracos, porque assim somos necessitados da misericórdia. Jesus prometeu que nessa festa, quem se aproximar da confissão com fé e comungar no dia com confiança na sua misericórdia, receberá o perdão completo de todas as culpas, olha, e das penas do pecado, ou seja, uma nova chance, uma alma purificada no batismo. E o Diário de Santa Faustina, no artigo 699, diz: a alma que se confessar e comungar receberá o perdão total das culpas e das penas. Putz, você vai perder essa chance? Você vai perder? Fala para mim, você vai perder essa chance? Eu não vou. E falando para você, eu já lembrei de um monte de pecado que depois eu vou ter que procurar o padre. Porque quando a gente vai mostrando o pecado dos outros, aparece o da gente. E quem mostra o pecado do outro e não enxerga o seu, é o capeta. Toda vez que eu mostrar o pecado de alguém e não enxergar o meu, já não sou eu, é o demônio em mim. Toda vez que eu acusar alguém e não lembrar que eu também preciso do perdão e da misericórdia, e que a medida da misericórdia de Deus para comigo é a medida da misericórdia minha para com o irmão, eu terei um grande problema. Fica de pé. Diga comigo: Kyrie eleison. Força, igreja. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Senhor meu Deus, eu invoco agora a luz do teu Espírito sobre a minha mente, o meu coração, para que seja desmascarado todo o meu pecado. Lavai-me, purificai-me,
e ficarei mais branco do que a neve. Ficarei mais branco do que a neve. Lavai-me, Lavai-me, purificai-me, purificai-me, e serei livre de todo pecado. serei livre de todo pecado. Lavai-me, Lavai-me, purificai-me, purificai-me, e serei misericórdia para o mundo. e serei misericórdia para o O mundo. canal por onde Canal por onde o sangue e a água o sangue e a água que jorram do teu peito, Jesus, que jorram do teu peito, Jesus, irão lavar, irão lavar, purificar purificar e resgatar e resgatar vidas, vidas, famílias famílias que estão nas trevas. que estão nas trevas. Lava e purifica-me, Senhor. Lave e purifica-me, Senhor. Vai, ora com fé, vai, abra teu coração. Daqui a pouco Jesus misericordioso estará conosco na adoração. Mas é hora de você se entregar, é hora de você se doar, é hora de você se abrir inteiramente e deixar a luz de Deus iluminar os mais íntimos pensamentos e o mais profundo do coração. Canta, renova, bem forte. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero, já não quero ser igual. Renova-me, força. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração e ergue seus braços como alguém que quer o encontro com Deus. Dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, ó meu Deus, precisa ser mudado, Senhor. porque tudo Que há dentro do meu coração precisa mais de ti. e solta a tua voz no Espírito, solta. Obrigado, Jesus, porque tu estás tocando e curando muitas pessoas que estavam escravizadas do pecado, das falsas doutrinas, das ideologias enganadoras. Obrigado, Jesus, porque tu estás libertando agora pessoas que eram escravizadas pela sexualidade desordenada, pelas drogas, pelo álcool, pelo vício, que tanto mal estava fazendo e destruindo tantas vidas e famílias. Obrigado, Senhor, porque tu tocas agora curando um câncer de garganta. Obrigado, Senhor, porque tu tocas agora curando uma pessoa com um processo de esclerose múltipla, que já não caminhava, que implorava a tua misericórdia e que vai voltar a andar normalmente. Obrigado, Jesus, porque a tua mão agora está curando um câncer intestinal, e essa pessoa testemunhará: foi a tua misericórdia que alcançou essa pessoa. Obrigado, Jesus, porque alguém que está aqui no meio de nós está sendo curado agora de um aneurisma cerebral na parte frontal, e essa pessoa fica completamente curada, ao ponto que esse aneurisma não aparecerá em nenhum exame. Obrigado, Jesus, porque tudo que há precisa ser mudado, e a tua misericórdia irá mudar, irá fazer nova, irá fazer vida nova em cada